galera, tudo bem? Hoje no vídeo, então, a gente vai ter uma complementação sobre o conteúdo de equilíbrio em pórticos isostáticos. Bom, vamos lá. Aqui, na ilustração, nós temos um pórtico que ele é biapoiado, composto por apoio de primeiro gênero e segundo gênero. Nós temos a presença de cargas concentradas tanto no eixo X quanto no eixo Y e temos uma distribuição lateral também. Ok. Bom, toda vez que você precisa calcular o equilíbrio, isso se remete ao cálculo das reações de apoio. O cálculo para as reações, ele requer que todas as distribuições estejam concentradas. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é concentrar todas as cargas distribuídas que porventura você tenha no seu exemplo. Neste caso, nós temos uma distribuição de 10 newtons por metro, distribuída num total de 5 metros. Como que a gente concentra uma carga que é uniforme, que começa e termina no mesmo valor? Bom, nós fazemos o valor da carga, 10 newtons por metro, e multiplicamos pela distância da carga. Então, nós vamos fazer 10 vezes 5, que nós temos o valor de 50. Vamos concentrar aonde? Toda vez que for uma carga uniforme, nós concentramos exatamente no meio da distância, por isso 2,5 para cada lado. Após ter concentrado todas as cargas necessárias, o que a gente vai fazer? Vamos inserir as reações onde elas existem. Lembrando, nós vamos arbitrar um sentido para essas reações e na hora do desenvolvimento do cálculo, nós vamos ter a certeza se, por exemplo, a reação de AX ela era para a direita mesmo ou por acaso ela seria para a esquerda, tá bom? Então não tem que se preocupar com essa direção agora, você apenas tem que inserir as reações conforme o grau do seu apoio. Por exemplo, apoio que nós chamamos de A, ele possui duas reações, em Y e em X. O apoio de B tem apenas uma única reação. Ok, depois que você concentrou, colocou todas as reações, o que é que você tem que fazer? O somatório, né? Desenvolver as equações da estática, que nada mais é do que o somatório de forças em X, Y e de momentos. Vamos iniciar pelo somatório de X e de Y. Bom, olha só, quando nós somamos X, devemos arbitrar um sentido considerado positivo. Eu considero, neste caso, todas as cargas indo para a direita positivo, ok? Vamos lá, nós temos que ir no pórtico e analisar todas as cargas no eixo X e considerar esta condição de sinal. Por exemplo, concorda que esse RH está no X e está para a direita? Então, nós inserimos ele na conta com sinal positivo. 50, mesma coisa, por isso mais 50. E o 40? O 40 só está com sentido contrário, ó, tá vendo? Então, é menos 40. Quando a gente faz a conta, matematicamente, o resultado dá que RH equivale a menos 10 newtons. Quando nós temos essa condição, o que nós precisamos fazer? Inverter o vetor. Então, na realidade, a nossa reação não é para a direita, ela é para a esquerda, com o valor de 10 newtons, tá? Quando você inverte a sua seta, você não precisa levar o sinal junto, porque esse negativo já está te dizendo, olha, inverte essa seta. Depois que você inverteu, o seu resultado se mantém em 10 newtons por metro, ok? Vamos para o somatório de Y, então. Considero tudo que está indo para cima, todas as cargas para cima positivas. Nós temos nesta condição o RAY e o RH, por isso ambos estão aqui positivos. O 80, ele está indo para baixo, então menos 80. Aqui eu apenas isolei as variáveis da constante. Bom, neste caso eu paro por aqui, porque eu tenho uma única equação em duas variáveis. Então, eu não consigo encontrar o valor de AY nem de BY somente com a equação de somatório de forças de Y. Então, nós vamos partir para a próxima. Qual seria a próxima equação? Somatório de momentos. No caso, aqui o que é o interessante? Nós somarmos momento em um dos apoios. Por quê? Porque aí nós vamos anular as reações que estão no apoio. Dessa maneira, nós vamos anular uma das duas variáveis, vamos encontrar a outra, que no caso eu encontrei RBY, voltei, substituí e encontrei o A.
tá bom? Então, o interessante é que você escolha um dos apoios e uma dica é que você escolha sempre o apoio de maior grau, porque aí você anula maior número de reações. Por isso, escolhi o ponto A. Somatório de momentos em A, considero tudo que gira positivo horário, sentido horário, ok? Vamos lá. Sei que no meu ponto A eu anulei a x e a y. Aí eu vou percorrer a minha estrutura e vou encontrar todas as forças e distâncias. Agora nós temos aqui um detalhe extremamente relevante, tá? É que entre a força e a distância considerada até o seu ponto de somatório, deve haver um ângulo de 90 graus, certo? Olha aqui, força, distância. Entre os dois eu tenho um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque se não tiver um ângulo de 90 graus entre a força e a distância, a estrutura não gira. A estrutura ou a força não apresenta capacidade de giro na estrutura, ok? Imagina o seguinte, se você tem esse 50 e você considera essa distância aqui de 4 metros, concorda que elas formam entre si duas retas paralelas e que nunca vão se encontrar e que não tem capacidade de giro. E embasamento teórico de um momento fletor é uma força e uma distância que causa um giro. Por isso que aqui ó, a representação é um giro para a gente saber o sinal, tá bom? Então é importante lembrar que no somatório de momentos você deve considerar sempre força em uma direção e distância na outra. Por exemplo, como que a gente faz? Nessa primeira barra aqui, que seria o nosso primeiro pilar, eu tenho a força de 50, certo? Ok, se a nossa força está no eixo X, então a nossa distância tem que estar no Y. Qual a diferença de distância existente entre o 50 e o ponto A no eixo Y, tá? Lembrando, olha só, tudo tem 5 metros. Quando eu concentrei exatamente no meio da distância, tá? Então, por isso que é importante sempre nós colocarmos essas distâncias, porque quando vem nessa parte, a gente não se confunde, tá? Então, nós temos aqui 50 que multiplica 2,5 até chegar no ponto A. Então, eu montei aqui o meu primeiro termo, certo? Aí, eu preciso saber o giro. Puramente, você vai analisar os 50 girando ao redor do apoio. Esse giro, esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, ele é horário, então ele é positivo, ok? Vamos para a segunda barra? Ok, na segunda barra nós temos a carga de 80, que é uma carga que está no eixo Y. Se a carga está no Y, então a distância tem que estar no X. Entre 80 e o ponto A, eu tenho 3 metros, 80 vezes 3. E o giro, da mesma maneira, ó, mantemos direção dessa carga de 80 e fazemos ela girar no apoio que estamos somando, ó, horário, ok? Por isso também positivo. Vamos para a última barra, que seria o nosso segundo pilar aqui, né? Então, nós temos, por exemplo, carga de 40. Se a nossa carga está no eixo X, então a nossa distância tem que estar no Y, né? Então, 40, que multiplica até chegar no ponto A, multiplica toda essa distância de 3. 40 vezes 3. E negativo por quê? Porque quando a gente faz a mesma consideração, o nosso giro gerado é anti-horário, ó. Tá vendo? Você sempre mantém a direção da carga e gira ao redor do apoio, tá bom? Anti-horário negativo. E nós temos, por fim, a nossa variável, né? Que nós vamos encontrar por meio dessa equação. RBY. Entre o RBY e o ponto A, no X, nós temos 4 metros. Tá aqui, RBY 1 vezes 4. Negativo por quê? Olha aqui, vai para cima e gira. Anti-horário, ok? Fazendo a conta, eu tenho o valor de 61,25 newtons positivo. Então, significa que aqui, gente, não precisa inverter o vetor. Ele é realmente para cima. Depois, o que a gente tem que fazer? Substituir em somatório de f de y. Lembra que nós tínhamos parado neste ponto aqui, ó, a equação de somatório de f de y? Mas agora nós já temos RBY. Substitui aqui no RBY e encontra RA. Nós encontramos resultado de 18,75. E aí nós finalizamos este exercício.
Mas espera lá, e eu posso ter uma estrutura engastada? Pode. Posso ter uma carga variável? Pode, que é o nosso segundo exemplo, tá bom? Olha aqui, nós temos então uma estrutura que está engastada, que possui cargas variáveis, uniformes, distribuídas e temos também uma carga concentrada, ok? Vamos lá, para relembrar como que é a ordem. Primeiro nós vamos concentrar todas as distribuições. Nós temos aqui 5 newtons distribuído em 5 metros. Como que a gente faz? 5 vezes 5, concentrada de 25 newtons. Repara que essa distribuição, neste caso, ela se encontra toda para a esquerda, tá? Nós devemos manter essa direção na hora de concentrar. Se eu tenho 5 metros, então eu vou concentrar aqui, ó, 2,5, né? Para cada lado. E como que é em estruturas que têm cargas que são variáveis? Como, por exemplo, essa, né? Que ela começa no 0 e termina no 40. Bom, para encontrar a concentração, primeiro o que a gente faz? Pega a carga 40, multiplica por 3 e divide 2. Porque o triângulo, em teoria, ele é a metade da área de um retângulo, por isso que a gente tem que dividir por 2. Quando você faz 40, multiplica 3 e divide por 2, você encontra, então, essa concentração de 60, ok? Bom, tudo bem. E onde que eu posiciono essa carga? A 1/3 do ângulo de 90 graus da sua estrutura. Então, se tudo tem 3, eu posiciono a 1 metro e a 2 metros, certo? Depois disso, o que a gente faz? Insere as reações onde elas existem. Em se tratando de um engaste, nós vamos sempre ter 3 reações em um único apoio. Então, nós vamos ter reação de AY, de AX e um momento reativo também, que neste caso eu identifiquei como MA. Qual o próximo passo? Fazer os devidos somatórios. Então, vamos começar pelo somatório de forças em X. Quando eu somo X, o que eu tenho de carga na estrutura inteira no eixo X? Eu tenho a própria reação positiva, segundo a atribuição, que é a mesma do exercício anterior, tá? Então, sempre para a direita, para cima e giro horário positivo. RY menos 25, porque está para a esquerda, e mais 10, porque está para a direita, conforme a condição. Fiz a conta e encontrei que o nosso RX equivale a 15 newtons. Diferente do anterior, não deu negativo, então você não inverte o vetor, tá? Significa que neste caso ele é para a direita mesmo, com o valor de 15. Depois nós vamos fazer o somatório das forças em Y. Nesse caso, quais as cargas que eu tenho? A própria reação para cima, positiva, menos esse 60 que é proveniente da nossa carga variável, menos 60. Quando eu isolo a variável de constante, eu encontro o meu resultado direto, que RY equivale a 60 newtons. E por fim, nós temos aqui o nosso somatório dos momentos. Considero novamente giro horário positivo, ok? Vamos lá, quando nós temos a presença de momentos puros ou momentos aplicados na estrutura, como que a gente considera ela aqui no nosso somatório? Bom, você simplesmente copia, momento aplicado não é multiplicado por nenhuma distância, você apenas considera ou o seu resultado ou a sua variável, né? No nosso caso é uma variável. E você analisa o giro dele na estrutura e corrobora aqui com a sua condição. Por exemplo, vocês estão percebendo que essa flechinha, ó, tá anti-horária? Anti-horário, então tem que ser negativo perante a minha condição, ok? Então, relembrando, momento aplicado, você só copia a variável ou o resultado e considera o sinal dele na sua conta, tá bom? E depois faz tudo da mesma maneira que nós fizemos aqui no outro exemplo, tá? Primeira barra, tem alguma carga? Temos 25 newtons. Que distância existe entre essa força que está no eixo X e o ponto A no eixo Y, ó? 2,5. Então, aqui eu tenho 25 de força, multiplica 2,5 de distância, ok? Que giro que ele causa? Ó, mantém direção da flecha, ou seja, da sua carga. Olha aqui o giro, anti-horário, então por isso menos.
Qual que é a próxima carga? Esse 60, certo? Eu tenho 60, que ele está no nosso eixo Y, né? Em X, qual que é a distância que eu tenho até o meu ponto A? 2 metros. 60 vezes 2. Qual que é o giro? Olha aqui, positivo. Tá indo para baixo? Vamos lá, ó, gira no apoio. Então, ele é horário, positivo. Qual a próxima carga? O 10. O 10 está no eixo X. Qual a distância até o ponto A em Y? 3. 10 vezes 3. E por que positivo? Porque se ele está indo para a direita, você vai para a direita, mas vai girar lá no apoio, ó. Vou fazer de novo, ó. Vou na direção da carga, mas eu giro lá no meu apoio. Este giro é positivo, é horário. Fiz a conta, o meu resultado deu 87,5 newtons vezes metro. Repara que quando tem gasto, gente, é até mais fácil, porque todo somatório vai te dar a resposta direta. Você não fica com essa situação aqui de ter uma equação que você precisa voltar e substituir, certo? Pessoal, muito obrigada pela atenção, para quem assistiu o vídeo até agora. Vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail para que você tire dúvidas se for necessário, ou pode escrever nos comentários mesmo. No e-mail, vocês podem mandar sugestões de exercícios para a gente desenvolver aqui no canal, certo? Bons estudos, galera. Até mais!